Então, hoje estamos em mais um episódio do nosso DuqueCast, hoje para tratar de um assunto bem complexo, que é a área financeira do clube. Eu acho que todos nós associados temos interesse em saber como é que estão as finanças do clube. Então, hoje estamos aqui com o diretor financeiro Eugênio Rohr e o vice-diretor financeiro Ricardo Hurtado, para bater um papo a respeito das finanças do clube, né? Então, queria ver com vocês, que vocês nos falassem como foi esse convite para fazer parte da diretoria financeira, dos dois. Primeiro, Eugênio. Posso começar, Hurtado, até porque você veio um pouco depois, né? Mas então, eu quando recebi o convite do Persegone e do Gilmares, em 2020 ainda, eu aceitei até por questões de cooperar com o clube mesmo. Eu já tinha participado de uma ou duas gestões, mas não na área financeira, né? Então eu sempre entendi que o sócio, podendo, e faça algo pelo clube, além de cobrar tão somente. Porque a gente sempre ouve alguns descontentes, né? Outros felizes, com uma determinada gestão. Então eu aceitei. Aceitei, fomos para as urnas. Na verdade, inicialmente, o meu vice-diretor, que estava inscrito na chapa, era o Gilmar. E o Gilmar, por circunstâncias, quero crer, mais políticas, né? Ele acabou sendo afastado. Não, ele renunciou para voltar para o Conselho Deliberativo. Isso, desculpa, foi bem lembrado. Porque ele no Conselho ele era conselheiro vitalício, então aí ele retornou para o Conselho Deliberativo. Quando eu falei afastado, não no sentido de ele ser tirado, né? Mas ele se afastou por questões outras, isso, né? E aí entrou o Ricardo. Aí o Ricardo foi convidado aceitou o convite. Na verdade, minha relação com as finanças do Duque, eu acho que vem de muito antes de eu ter assumido a diretoria, porque eu sou associado desde 2010. E eu lembro que a gente recebia a revista em casa do Duque de Caxias, e ali sempre vinha os balanços. E tem um colega meu, que era da diretoria, da nossa diretoria, o Fábio Salvador, e eu sempre perguntava algo para ele: Fábio, você está sabendo disso aqui? Eu mostrava o balanço para ele. Eu estou vendo aqui que tem tanto dinheiro aqui para investir, e aí ele fazia parte, no começo, da chapa, né? E ele comentou um dia: Ricardo, tem como você ir numa reunião para, sei lá, para falar alguma coisa? Você que costuma ficar vendo esses balanços. E aí eu vim numa reunião aqui, eu acho que eu não conhecia nenhum de vocês, e comecei a bater papo sobre o que estava vendo ali no balanço. E aí fui para casa, né? Acho que estavam também com a necessidade de contratar uma auditoria aqui para o clube, e falaram: você já trabalhou nisso, tem como você ver isso? Eu falei: eu posso ajudar, comigo não tem problema, é o meu clube, eu ajudo. E aí eu fui para casa, alguns dias depois o Fábio me liga e fala: olha, parece que vão te convidar para ser vice-diretor do clube, acho que a pessoa vai sair, você pode entrar logo no início. E recebi o convite, eu falei: olha, se for para ajudar, eu de fato tô dentro, vamos ajudar sim. Que bom. Pois é, e deu super certo isso, né? Mas assim, o nosso início não foi muito legal, né? Foi bem difícil, né? Principalmente o Eugênio, que vinha para assinar a programação financeira. Então nós tomamos posse no sábado, e na segunda-feira já tinha assinatura. Compromissos de pagamento. Né, os compromissos, a programação da semana, né? E foi um susto, né, Eugênio? Porque as notas apareciam de repente. Né? Assim. Não tinha algo assim que a gente pudesse dizer: bom, isso aqui então é para a semana, ou é para o mês, ou para o dia. Não tinha. Então a gente realmente sabia que tinha que pagar, porque existia uma nota, e era para ser. Tinha vencimento e era para ser pago. Mas a gente nem sabia se o serviço ou o material havia sido feito ou entregue. Então era uma coisa assim, uma insegurança total, né? E eu me permito até comentar, acho que não tem problema nenhum,
nós não tivemos uma transição adequada para que a gente pudesse tomar pé ou formar juízo de todos os problemas ou situações e minimizar o impacto lá no dia 2, 3, 4. Com certeza. Né? Então, infelizmente, essa transição não aconteceu. Os motivos, na época, foram até justificados, tal, mas fez falta para a gente. Até porque esses pagamentos que a gente estava fazendo ali no dia 4 de janeiro eram de despesas realizadas lá em dezembro, que não era da nossa gestão. Até novembro. Então a gente não sabia o que era aquilo, né? Tinha serviço, manutenção de quadra de tênis, que veio num papelzinho escrito à mão, primeira, segunda parcela. E a gente tinha que pagar aquilo. Eu disse para o Eugênio, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não acredito nisso, que medo de assinar esse negócio, né? E o serviço nem tinha sido feito, entende? Não estava pronto ainda. Entende? Então, assim, foi muito difícil, foi bem complicado, mas a gente teve muita ajuda no começo, né? Até de conselheiros que vieram se propor a ajudar e tal. Então, foi um... Eu lembro daquele cenário que eu cheguei aqui, estava um monte de gente, conselheiros, diretores, com contratos, com notas, procurando coisa. Foi um desafio grande. A gente chegava aqui 7h30 da manhã, saía 11 e pouco da noite, direto aqui com aquela, tentando descobrir nos contratos o que realmente estava vigente, o que não estava, o que precisava fazer contrato, porque o serviço estava sendo executado e não tinha contrato. Exato, e localizar contratos. Sim. Eu lembro que começamos com 10, 12 contratos, depois alguém vinha, achei mais um, tem mais um aqui, e chegamos perto dos 30, mas isso já depois de uns 10, 15 dias de busca, né? Então, realmente foi difícil. A gente até brincava que abrir esses armários aqui... Ia cair alguma coisa. Todo dia saía um esqueleto aqui de dentro, que era uma coisa de doido, né? Mas a gente implantou algumas mudanças, né? Com a ajuda de vocês, né? Houve, assim, algum progresso, um grande progresso, né? Tanto nos processos como na parte financeira mesmo, propriamente dita, e contábil, né? Então, queria, assim, vocês expusessem qual a grande mudança no processo de pagamento. Eu acho que até o Eugênio, né, consegue até mais... Primeiro foi importante, né, a gente criar um processo. Esse processo ele não existia, então até encontrávamos barreiras assim naturais, né? Mas nunca me pediram isso. Mas eu sempre comprei. Sempre foi assim. Foi assim. Mas não precisa autorização. Não. Era interessante assim esse comportamento, mas eu até entendia, né? Eu já tinha me prestado serviço gratuito também, diga-se de passagem, em condomínio. Mas o condomínio trabalhava com sistema de caixa, então, e você tem convive muito próximo de tudo, então fica até meio fácil de você conduzir essa coisa. Ter dinheiro para pagar, sei que vou pagar, eu mesmo que fechei o serviço, eu sei que vão entregar o serviço e eu vou ter que pagar, fica meio fácil. Mas aqui no clube não tinha como a gente ver dessa maneira. Muita gente envolvida, e setores estanques até, mas que no financeiro sobrava para nós. A visão que a gente tinha do financeiro era que era um setor de pagamento de boleto, né? De boleto. E só pagava. Ele não pagava, tem que pagar. Mas, e vinha essa pressão. Não, tem que pagar. Tem que pagar até sexta-feira. E nós não tínhamos tanto dinheiro, né? Lembra? Não, a gente não tinha dinheiro, né, gente? Nós não tínhamos dinheiro. Não tinha. A gente pegou uma situação bem complicada, bem complicada. Né? Então, realmente foi isso. Então, o processo que foi criado foi até simples, eu diria, necessário e rápido, né? Onde a gente podia estabelecer uma necessidade, né? Qual é o diretor, qual o setor do clube que está precisando um serviço ou bem, né?
A gente, na verdade, criou uma rotina, Uma rotina de processo, trabalho, né? é. Um processo que depois até foi mais validado até com a própria auditoria que foi Sim, contratada, né? exatamente. Que a auditoria que teve a grande ajuda do Ricardo para a gente escolher Foi. e que ele conversou e disse as nossas necessidades e tudo, eles nos ajudaram, inclusive, nos processos de trabalho. Apontando né? os problemas, Apontando né? que tinha que ter uma pessoa requisitando o material, um diretor, um coordenador autorizando que aquilo ali fosse contratado, depois a gente autorizando que fosse feita a compra, né, para depois autorizar o pagamento. Isso, né? e Mas o pagamento antes de... só depois de atestado que o material ou serviço foi estava realmente feito. executado. E é esse o processo que a gente segue até hoje. Né? Mas assim, com a auditoria, o que você percebeu, Ricardo, assim, com a primeira auditoria feita, foi esperado aquilo, o resultado que nós tivemos na primeira auditoria, era esperado aquilo, ou foi uma surpresa? Essa parte financeira, assim, na verdade, eu deixo até mais com vocês, porque eu não entendo muito de finanças. Eu entendo de ter dinheiro na conta e poder pagar as despesas, né? Que vocês descreveram bem o cenário que havia. Eu até costumava brincar que se eu pegasse o boleto das minhas filhas e jogasse aqui na secretaria, era capaz, o boleto da escola das minhas filhas era capaz de ser pago. Mas isso, assim, eu não quero atribuir isso à culpa de ninguém, isso são anos e anos de diretorias que, infelizmente, chegou uma hora que alguém tinha que falar e, olha, isso aqui tem que melhorar. Fazer diferente. E, por incrível que pareça, Nádia, no estatuto havia a obrigatoriedade da auditoria. Está escrito. Tem lá um artigo que diz o clube tem que ser auditado, as suas contas têm que ser auditadas. Por quê? Porque isso faz parte da transparência, que qualquer entidade deve ter com seus associados ou com as pessoas que sejam interessadas naquela instituição. Então, a questão, a desordem, a falta de controle era tamanha que havia um instrumento mas não era contratado, que era uma auditoria. Aí me pediram para ir atrás de empresas. Eu pensei assim, olha, tem firmas de auditoria super renomadas, que são excelentes, mas são muito caras. E tem firmas que são não tão renomadas, têm o seu nome, mas são tão boas quanto. E aí eu escolhi essas firmas, porque eu falei, olha, na situação que a gente está no clube, a gente não pode se dar o luxo de deixar aberto para empresas muito caras. Então, fomos atrás de empresas excelentes que a gente pudesse dar conta de pagar. E aí, por meio de convites que a gente viu, eles trouxeram as suas propostas, a gente analisou, né? Eu lembro aqui na sala de reuniões, a gente analisou e escolheu uma empresa determinada para fazer as auditorias. Uma das coisas que eu tive preocupação é que, obviamente, eu quero que vocês vejam nossos números contábeis, mas o que a gente está precisando agora é que vocês rodem pelo clube e vejam os controles de cada lugar. Será que o nosso almoxarifado está sendo bem controlado? Será que as coisas que estão entrando e saindo estão sendo controladas? E o nosso patrimônio? Se sumir alguma coisa, a gente tem como saber? A gente adicionou até a questão de darem uma olhada na nossa estrutura de TI, e eles trouxeram um especialista lá de Joinville aqui para dar uma olhada. Verificar. Mas não é para arrumar, é para fazer um diagnóstico, para saber, porque a primeira coisa que a gente tem que saber é o que está errado. Enfim, qual foi o resultado dessa primeira auditoria das contas de 2020? Que foi, 2020 ainda foi a diretoria anterior. Então, eles tinham que olhar as demonstrações de 31/12/2020. O parecer deles, o relatório de auditoria... Foi estendido até 2019, depois... Isso, exatamente. Só que, eu boto esse ponto. Eles olharam, a auditoria pode dizer, olha, está tudo ok com as tuas contas, os teus números estão refletindo aquilo que você diz ter. Se tuas contas correntes estão apontando que você tem 100 mil, tem 100 mil, a gente verificou. Essa primeira auditoria que a gente fez, eles falaram assim, olha, está tão ruim que a gente não consegue nem opinar para saber se isso está certo ou está errado, porque a gente não tem um controle de patrimônio. Então, como que eu vou opinar sobre o teu patrimônio se a gente não tem um controle sobre isso? Como que eu vou opinar sobre tuas contas correntes se a gente não conseguiu a confirmação bancária? Então, a opinião deles foi, olha, nesse ano, desculpe, não conseguimos opinar se está certo ou se está errado, de tanta falta de controle que há. Isso é fato. Isso é uma empresa de auditoria seríssima que veio e deu esse diagnóstico.
E não falaram, simplesmente escreveram isso. Escreveram, está escrito. Então, bom, pelo menos tínhamos um diagnóstico. Por quê? Porque, além disso, eles forneceram um relatório de cada área. Como é que está a nossa área de secretaria? Como é que está a nossa área de recursos humanos? Por exemplo, uma demissão está sendo feita corretamente, os cálculos estão ok, eles testaram isso. Então, se havia algum tipo de inconsistência, eles apontaram. Opa, então é ali que a gente tem que melhorar. Se o nosso patrimônio, a gente não sabia o que tinha, porque não era feito um inventário, eles falavam, não tem inventário. Opa, é aqui que a gente tem que melhorar. Enfim, eu não sei se quer que passe para os... Nessa questão até eu lembro bem que foram esses relatórios por áreas que nos auxiliaram a mapear os processos, Exatamente. Né? Foi isso. E é bom até deixar bem claro que nós tínhamos e temos, né, funcionários muito empenhados em fazer a coisa certa nessas áreas, né, tanto no financeiro como no RH, secretaria. Porém, eles não tinham formação na área. Exatamente. E para essas áreas, a gente precisa ter uma capacitação maior, né? Principalmente no RH e no financeiro. E aí nós passamos a contratar pessoas específicas para essas áreas, né? Para também nos auxiliarem a mapear os processos e mudar a linguagem do sempre foi assim. Sim. Porque havia uma certa resistência, né? A gente Até queria implantar uma alteração no processo. Não, mas sempre foi assim. E o negócio não ia. Até a gente ter que realmente trocar as peças, chaves em algumas áreas para que o processo saísse. E nós fomos montando o quebra-cabeça e fazendo os processos de trabalho. Hoje a gente já tem em todas as áreas, né, os pessoas processos. boas, né? Sim, pessoas e tem os processos de trabalho, né? Uhum. Coisa que agora qualquer funcionário novo que entre, ele vai ter que seguir aquele processo de trabalho, né? Exatamente. Que era o que faltava no clube. Aí na outra auditoria, na de 2000, que aí já foram as nossas 2021 contas. já fomos nós. Já foram as nossas E assim, contas. bom, vamos recapitular que na de 2020 eles falaram, eu não tenho como opinar, é uma abstenção de opinião. Eu me abstenho de opinar sobre aquilo que eu desconheço totalmente, eu não consegui avaliar teus controles de tão bagunçado que estavam. Na de 2021, nós demos um passo adiante. Nós tivemos um parecer com ressalva. Com ressalva ainda. Que é o quê? Olha, tuas contas estão em geral ok, mas tem um item, e esse item era bem relevante. O teu patrimônio, eu não consigo opinar. Por quê? Porque não tem inventário. Vocês, não sei quando foi a última vez que vocês fizeram um levantamento patrimonial aqui no clube de vocês. Então, como que eu vou dizer que aqui está escrito que teu patrimônio vale X e sim não foi contado? Esse é um número que está aqui há tempos, mas é verdadeiro, não é verdadeiro? E é sempre bom lembrar que a contabilidade, ela reflete, eu não entendo de contabilidade. Sim, mas a contabilidade reflete uma realidade patrimonial. Ou seja, se você diz que esta caneca está contabilizada por R$5, é porque ela tem que estar 5. Se ela não tiver a 1, tem alguma coisa errada. Então, isso até para transparência. O associado tem que saber quanto que o clube dele tem de patrimônio. Enfim, e assim... Era uma ressalva grande, não era uma ressalva qualquer. Mas era uma herança. Sim, toda herança. Era uma herança. Era uma Por quê? herança. Porque, cá para nós, em um ano não dá para contar todo o patrimônio do clube. E, então, a auditoria, ela apontou que era necessário fazer um levantamento patrimonial total do clube. Total. E aí a gente falou, bom, gente, a gente vai ter que fazer algo a respeito disso. Contratamos uma empresa, assim, em parceria aqui nós e também todos os outros diretores envolvidos, inclusive o Lovato do Patrimônio. Vamos contratar, então, uma empresa para fazer esse levantamento patrimonial. Aí fizemos novamente meio que uns convites para várias empresas. Eu não tinha ideia que empresa que prestava esse tipo de serviço. E mais em clubes, né? Exatamente. Procurei me informar. Fomos atrás de empresas em São Paulo, aqui no Paraná. Havia várias em São Paulo, mandei, eles enviaram propostas e tinha uma de Curitiba que eles já tinham prestado serviços para esses clubes de futebol aqui da capital. E aí falavam, e era um mais em conta, e era bem mais em conta, falavam, vamos arriscar esses caras.
e depois descobriram que eles tinham um tremendo nome na cidade com relação a isso. Fizeram todo o levantamento patrimonial do clube. Se a gente olhar qualquer cadeira aqui... Com fotos e avaliação de cada item. Se a gente olhar cada bem, se eu pegar uma cadeira aqui, vai ter uma placa anotada dizendo, bom, agora essa tua cadeira está bem avaliada e está refletindo o teu patrimônio. Se ela sumir, no próximo inventário a gente vai saber que ela sumiu. Então, isso foi fundamental. E aí, o que aconteceu? Em concorrência com outras melhorias que a gente fez em várias outras áreas, o patrimônio, que era o nosso... Porque o clube é patrimônio, né? O clube é patrimônio. Na essência, ou seja, é o escorregador ali da piscina, são um parquinho, enfim, todos os nossos prédios, tudo isso é nosso patrimônio, nossos terrenos. Eles fizeram todo esse levantamento e fizemos um ajuste patrimonial devidamente auditado, porque não adiantava também a firma de avaliação dar um valor e a auditoria falar, opa, não é nada disso. Não, a auditoria falou, olha, acho que o procedimento deles está correto. E aí o que aconteceu? As demonstrações financeiras já de 2022 vieram limpas. Ou seja, se em 2020 eles não tinham nem como opinar, em 2022, em 2 anos, eles conseguiram falar, olha, agora vocês estão ok, os controles estão melhorando. Está perfeito? Não está perfeito. Mas a gente melhorou pra caramba. E a partir daí, a gente teve um parecer sem ressalva em 2022 e agora em 2023, novamente, somos bicampeões, vamos dizer assim, estamos sem ressalva de novo. Obviamente, sempre que tem uma reunião da auditoria aqui, eles fazem sempre aquela ronda de revisão dos controles internos. E às vezes eles acham as falhas. E a gente vem aqui e toma um puxão de orelha. E a gente se junta aqui com você, com os outros diretores e fala, ó, tem que atacar isso aqui, porque senão a gente vai levar bronca de novo. Enfim, é uma coisa que se retroalimenta. Nada é perfeito. Mas, assim, e a gente corre atrás para resolver em seguida. Exatamente. Essa última pontuação, que não era uma ressalva, mas um alerta assim, de perigo, foi do almoxarifado, né? Exatamente. E a gente já resolveu, já está lá o sistema funcionando, eles já cadastraram todos os itens. Toda a entrada, saída. Agora tem todo o controle do que sai, do que entra, as notas fiscais todas passam por lá primeiro. Exato. Então, a gente alterou, inclusive, o recebimento. Antes, o recebimento era aqui, de alguns produtos, quando era feito pela seção de compras, o departamento de compras que fazia o recebimento. Falei, não, tá errado. Vocês compram, e aí onde é que está a segregação de função? Vocês compram, vocês não podem receber. Aí agora o recebimento é feito lá no almoxarifado. E isso, Nádia, por que é importante implantar esses controles e mantê-los e cuidar deles? Porque independente de quem assumir lá na frente, tá a casa em ordem. Se a diretoria que assumir, a casa está em ordem e dá continuidade àquilo, e vai ser muito mais fácil para eles do que quando a gente pegou e começou algo assim. E uma transição bem feita. Uma transição bem feita, seja quem for. Maravilha. Por isso que eu acho importante essas gravações desses episódios do DucCast, porque não deixa de ser já uma transição. Sim. Né? É o nosso último ano, o meu último ano de gestão, né? Então, já é uma coisa para todos os sócios ficarem sabendo como está a situação do clube, como são os processos de trabalho. Lógico, mais detalhado depois tem que vir para ver como é que funciona, tá? Mas esses nossos processos implantados, porque não tinha nenhum processo, né? Era tudo, cada um fazia do jeito que achava que tinha que fazer para a coisa sair, né? Então, hoje nós temos processos. E o nosso avanço patrimonial, o nosso valor, o valor que nós tínhamos antes de patrimônio, antes dessa empresa fazer o levantamento patrimonial, eram 13 milhões, não era? E subiu para... dava o quê? Era 13 milhões ainda. 5% do que... porque estava avaliado um valor bem defasado ali no balanço. Quem olhasse ali de 2021 para trás ia ver lá 13 milhões de patrimônio. Eles vieram, avaliaram e falaram, olha, vocês têm muitos terrenos, muitos lotes aqui, isso aqui vale muito dinheiro. Avaliaram pela região, todos chegaram num valor acima de 200 milhões. Ou seja, de 13 para 200. Obviamente, esse dinheiro... Não é que entrou no clube, nem foi mérito nosso de que botou todo esse dinheiro para dentro do clube. Na verdade, é porque as coisas estavam subavaliadas. Contado, né? E agora, quem olhar o nosso balanço vai ver, de fato, o quanto o clube vale.
Vale um valor bem razoável, ou seja, para a gente saber que o nosso patrimônio é gigante. O patrimônio... Nosso título, inclusive, né? Tem Exato, um outro valor. Isso pode ter repercussões no valor, porque hoje a gente quase não vende título diretamente, né? Na verdade, é um mercado secundário ali. Então, mas na verdade, com a informação, talvez as pessoas tendam a vender por um valor mais caro, assim. Pode ser, no mercado lá fora pode ditar algumas. Agora eu vejo assim, essa questão que você bem abordou, eu vejo, nós tivemos gastos, né, até significativos nisso, né, nessas auditorias, inclusive no levantamento patrimonial. E eu penso assim, talvez nunca foi feito porque não queriam gastar, não viam a necessidade de aplicar esse dinheiro ou viam isso como despesa. E, na verdade, isso aí nos ajudou um monte. Gastamos, mas não gastamos o que não podíamos gastar. Né? Na verdade, é o olhar, né? A gente encara como investimento. Eu vejo assim. Eu também vejo assim, como investimento. Então, eu acho que a gente ter as contas transparentes, a gente saber com o que está lidando, é um investimento. Sim, né? E coisa que a gente não teria alcançado. Isso sem auditoria. Tomar decisões, por exemplo, nós estamos, até você trabalhou já com o Polaco sobre esse tema, não vou querer aqui ser redundante, mas o quanto nós devemos investir para deixar o nosso clube totalmente legalizado nas questões de lei. Sim. Né? Isso custa, mas e por que não fazer? Um dia alguém tem que fazer. Sim. E nós estamos, apesar do esforço, isso já vem desde o início. Sim. Não é esse ano que nós estamos fazendo. Já está rolando já para o 4º ano essa necessidade. Mas logo teremos isso. Esse acompanhamento bem próximo, né, do departamento financeiro. Sim. Porque quando a gente pegou, lembra, a gente estava pagando uma multa que nem sabia que multa era aquela, que era em 60 parcelas, eu acho, uma multa da Receita Federal, né, aplicada antes de nós assumirmos, foi em 2020. Estamos pagando ainda hoje. A gente ainda está pagando, ou seja, levou toda a nossa gestão essa multa, né? E uma multa de falta de entrega de documento na Receita contábil, Federal, né? Sim, pois era falta de entrega da SCD, feita que era uma obrigação do prestador de contabilidade anterior, que não foi efetuada. Bem, enfim, nós conseguimos regularizar isso. Também isso, né? Nós regularizamos isso também. Obviamente, tudo isso leva a custo, porque ninguém trabalha de graça, e essas regularizações às vezes são bem trabalhosas, são onerosas e trabalhosas. A gente trabalha de graça. Mas assim, nós trabalhamos, isso tem que ficar claro, né, que nós estamos aqui de forma voluntária, porque a gente gosta. Eu particularmente gosto, eu gosto de trabalhar com vocês. Não sei se o outro ambiente, mas que eu digo, a gente trabalha com leveza, que apesar de todos os problemas que a gente enfrenta... Ou enfrentamos, né? Exatamente, a gente leva com uma leveza, enfim. Verdade. E com união, né? Isso que é importante, né? A gente tem uma diretoria que aprendeu a trabalhar junto. Sim. Ninguém decide nada sozinho. Tudo a gente discute e decide junto. Então, eu acho que foi isso que acabou nos unindo, né? É verdade. E os apelos que a gente faz têm retorno, né? Se você pede uma ajuda, ela vem. Então, acho que isso é importante. E quem é do direito acaba aprendendo finanças, e quem é da finança acaba aprendendo direito. É uma troca. Exatamente. É uma grande troca. Uma grande troca. Mas e aí? Então, o que vocês esperam, então, para finalizarmos, o que vocês esperam da Duque em termos de finanças? Tá? Eu acho que a gente já alcançou muito, né? Mas eu queria olhar de vocês, assim, qual o patamar que a gente deve esperar chegar? Ou a gente já chegou? Ou a gente precisa continuar essa política? O que vocês entendem disso? Você se refere ao... A parte financeira mesmo do clube. O clube da gente, tem mais alguma coisa para a gente implementar? A gente precisa evoluir mais em algum outro aspecto? Nós temos os compromissos que são pertinentes, né? Nós temos a nossa folha de pagamento, que ela é importantíssima, e não temos como trabalhar um clube desse tamanho e com essa
riqueza de cuidados, meia dúzia de pessoas. Então, é significativo, tanto administrativamente quanto lá fora na área de campo, né? E manter isso tudo vivo tem um custo realmente alto em cima das pessoas, mas também financeiramente. Então, hoje eu vejo assim, nós temos ainda, que bom, conseguimos levar até então todas essas obrigações de modo satisfatório, né? Estamos conseguindo ainda embarcar em investimentos, né? Como canchas novas, retrabalho em gramado, e agora vamos iniciar, saiu inclusive já a finalização, quiçá, né? do sintético, que vai ficar muito bom, né? E temos que ter respaldo financeiro para enfrentar isso, tá? Então, eu vejo assim, hoje a gente pode dar esse passo, que nós estamos seguros, né? Estamos seguros financeiramente, mas não podemos achar que estamos bem, porque nós temos logo um compromisso anual, de reajuste anual, que está já às vésperas, né? Já estamos no final de maio, né? E essa saúde financeira ela tem que se manter, cuidar nos gastos, selecionar os nossos fornecedores, os produtos que precisamos consumir, né? Que tudo vai refletir no financeiro, que seja bem feito para a gente poder, aonde der também, fazer a nossa economia, né? E nos mantermos saudáveis para... O que chama muita atenção, às vezes, dos sócios menos avisados, né? O nosso superávit, né? Que nós tivemos um superávit importante o ano passado. Sim. E o início desse ano também está apontando por um superávit muito bom. Isso demonstra uma gestão financeira séria, sólida, né? Você quer falar um pouco desse superávit, Ricardo? O que a gente pode esperar frente aos compromissos que a gente tem? Tem a obra lá do sintético que vai sair, tem o da piscina que não estava na proposta orçamentária, a piscina vai ter que ser refeita totalmente, né? Não é só aquela parede que o reboco começou a descolar. A gente vai ter que fazer a piscina inteira, ainda não temos esse valor, está sendo feito. O Eugênio foi feliz ao falar que uma grande responsabilidade da diretoria financeira é garantir a sustentabilidade em termos de dinheiro para os projetos do clube e também para as contingências que vier. Quando veio, obviamente, esse superávit também do ano passado, ele foi bem impactado pela questão da chamada de capital. Ou seja, a gente precisava da questão da usina e a gente avaliou, você lembra, o empréstimo ou chamada de capital. Eu sempre argumentava, questão da usina, você quer dividir o lucro da usina entre todos os associados ou quer dividir o lucro da usina entre você e um banco pagando juro? Eu sempre fui defensor da questão da chamada de capital. E então, assim, o superávit foi também impactante, foi bom por conta disso. Obviamente, e com razão, a pessoa pode questionar, bom, se você está tendo tanto superávit, você está onerando demais o seu associado, porque é uma entidade sem fins lucrativos. Sim, é uma entidade sem fins lucrativos, mas a gente não vai distribuir isso entre os associados ou sócios. Isso aqui vai ser aplicado no clube. Então, a gente tem que criar também uma certa, além de ter dinheiro para os projetos, a gente tem que também ter um colchão ali para ter resiliência financeira do clube. Sim. No caso, por exemplo, da piscina, é algo que ninguém esperava. Hoje, o clube está equilibrado para poder arcar com esse tipo de impacto. Que se a gente falasse, não podemos ter lucro, a gente não conseguiria fazer e o clube poderia entrar em colapso de fato. Então, assim, a questão do superávit também é relativa. É bom sempre ter um superávit, não grande. Obviamente, a gente não quer impactar. Eu acho que o valor da mensalidade do clube... é a mais barata de todos os clubes de Curitiba. Comparado com outros, é claro, cada um tem seus diversos motivos. Tem clubes que estão aumentando a mensalidade porque estão ruins. Estão deficitários, então eles precisam meio que fazer uma chamada de capital ali. O nosso clube tem uma mensalidade razoável, não muito alta, eu considero para os benefícios que a gente tem aqui, excelente. Então, claro, a gente se preocupa também em não onerar demais o associado, assim como a questão da chamada de capital. Quando a gente fez, a gente falou, olha, vamos tentar dividir isso, a gente arca aqui, fez um fluxo de caixa todo desenhado para que
isso não pudesse impactar em demasia mensalmente o associado. Exatamente, né? Fizemos parcelado, inclusive. Tanto que a Exatamente. chamada de capital, ela não foi, o custo da usina não foi todo absorvido pela chamada de capital. Sim. O restante está sendo absorvido pelo o consumo que a gente não está tendo durante esse próximo ano, né? Por essa sobra, todo. Né? A essa sobra, que não é bem uma sobra. Esse desconto, né? na fatura da energia elétrica que era prevista, né? Então, parte do valor da usina está sendo absorvido por essa estimativa, né? Então, só para finalizar, então, com relação às finanças do clube, a gente pode dizer o seguinte: nós estamos superavitários, sim. A gente considera que não onera o associado em demasia. Nós temos resiliência financeira para qualquer impacto inesperado nas nossas finanças. Todos os nossos recursos estão aplicados em investimentos prudentes. A gente não faz uma loucura. Eu posso fazer uma loucura com as minhas finanças. Ou seja, eu posso querer aplicar numa ação, em um fundo imobiliário, tudo bem, com as minhas finanças. Mas quando a gente está falando das finanças do clube, isso aí a gente tem que ser conservador. Conservador não quer dizer que você vai aplicar só em poupança. Eu não sei se você lembra, Nádia, a gente tinha título de capitalização quando a gente assumiu no clube. Sim. E a gente falou, como é que pode ter título de capitalização? Isso é mais loteria do que... Mas a gente sabe, porque foi tomado empréstimo e às vezes... E o banco... Outra coisa que a gente fez foi a gente ter altivez perante os bancos para qualquer tipo de coisa. Nós somos um clube grande, com uma arrecadação boa. A gente não precisa, para qualquer favor do banco, ter que comprar produto casado. Isso. E você lembrou uma situação boa, porque hoje nós temos... procura de gerentes de bancos que têm um grande interesse em trabalhar com a DUC. Né? Exatamente. Mas pelo patrimônio e pelos nossos saldos financeiros comprometidos, bem verdade, mas existem. E eles até têm dificuldade de nos vender o serviço, porque o que eles oferecem não está nos ajudando. Isso, exatamente. Então, e nessa questão do superávit, só me permita, nós tomamos esses 3 anos, nós estamos correndo agora o 4º ano, até no primeiro, nós tomamos todo o cuidado na questão do percentual de ajuste, até no primeiro ano a gente, por causa da pandemia, nós aliviamos completamente e sempre procuramos um índice bem justo para que nós não viéssemos a fazer o que você mencionou, onerar o nosso sócio. Né? E isso deu certo. Então, eu acho que essa visão em cima do nosso futuro ano, que deve se repetir agora, nós vamos deixar preparado para uma próxima gestão, quiçá a gente possa ter continuidade nesse trabalho, já olhando com esse olhar zeloso, né? Para que não fazer loucura, chegar agora e gastar o que tem, né? Não, vamos gastar, o futuro a Deus pertence. Não é bem assim. Na verdade, a gente recuperou não só a nossa saúde financeira, Sim, que quando a gente assumiu estava complicado, difícil. Mas também a gente recuperou os inadimplentes. Né? Nossa inadimplência era superior a 44% e hoje está na casa dos 3,5% no inverno praticamente. Coisa que sempre nessa época a inadimplência sobe muito. E ela baixa na época do verão, mas no inverno ela sobe. Mas com as políticas que nós adotamos, né, eu acho que a tendência é não subir. A nossa inadimplência vai permanecer a mesma, porque senão depois fica difícil para o sócio também se colocar em dia, porque a gente meio que acabou com aquela política de não paga o ano todo, depois vem, parcela em 20 vezes, sem juros, sem nada. E isso não sustenta o clube, né? Então, isso a gente tem tido um bom resultado aí na questão da porcentagem de inadimplentes. E conseguimos, inclusive, diminuir ou evitar, talvez hoje até eliminar essa possibilidade do sócio que vinha pagar os seus atrasados e dizendo, não, mas como? Eu sempre consegui pagar, e com desconto.
Quer dizer, então, fazia disso uma virtude. Sim. Né? Ele não pagava e quando vinha, pagava o que queria. E o Isso. clube aceitava. Né? É ruim isso. Mas agora eu acho Mas que o eu nosso acho- associado entendeu. Já tá. Entendeu que é um clube e que não tem fins lucrativos e que as nossas despesas, elas têm dia para vencer. Sim. Né? A gente tem que quitar. Exatamente. Né? E nós respeitamos o nosso sócio. E quando ele ainda reivindica alguma coisa assim, a gente até sabe como falar para Sim. ele, para que ele Com entenda, respeito, né? com respeito e tudo mais. Né? Tem mais alguma palavrinha, Ricardo? Alguma Não, coisa a que você queira deixar a última para os nossos coisa é associados? assim, pedir para o pessoal nos cobrar a questão da... Assim, uma coisa que eu acho que tem que melhorar nossa, a gente melhorou muito em questão de transparência, mas às vezes é de publicidade, da pessoa olhar e falar, vai lá e olha os balanços, cobre a gente, veja como que está o seu clube, como eu fazia com a revista no início. Sim. Hoje está no site disponível, estão lá os demonstrativos, se o número estiver muito fechado, pode procurar a gente que a gente abre esse número, o que foi esse gasto. Por exemplo, ontem eu estava olhando ali rapidamente os nossos demonstrativos e vinham as mudanças muito grandes de um mês para o outro, eu fui perguntar por que aumentou tanto? E a gente fica sabendo, não, porque comprou tal coisa. Então, assim, seria bacana o associado, porque o nosso papel também é de prestar, também não, nosso papel é de prestar contas, né? Então, vamos lá, olhem os demonstrativos, que eu acho que é saudável para o clube em si. Sim, né? mostrar interesse, né? Exatamente. Mostrar interesse, preocupação e querer ver como é que está a situação, né? Exato. Nós somos todos voluntários aqui, Exatamente. né? Mas isso não quer dizer que a gente não receba o associado. O associado é bem-vindo, pode vir perguntar, tirar suas dúvidas, que a gente atende com E todo é melhor, carinho. pessoalmente até, porque, assim, simplesmente redigir um texto pequeno que seja na mídia, não vai resolver nada. Não. Ele pode ser apenas fazendo uma crítica que talvez ela sequer exista, né? Desde que ele entenda melhor o que está acontecendo. Sim, né? com certeza. Mas acho que você lembrou bem, é importante que olhem com Essa participação toda, né? participação toda, é muito importante. Então, muito obrigada a presença de Obrigado vocês. a O você, bate-papo Nádia. foi muito bacana, foi muito bom. Eu acho que bem claro para todos os associados. E fica aí, né, a dica. Tendo dúvidas, nos procure. Pode sim, procurar. Com certeza. Estamos aí. Obrigada. Obrigado.